Hoje com o caso de Elaine Michele, Vivi Fernandes, Ana Paula Padrão e Niva Stelman. Hoje com o Dr. Metódio nós vamos saber o que é que essas meninas tiveram em comum. Elas na realidade tiveram miomas e todas elas passaram por cirurgia. Então vamos com hoje o Dr. Metódio explica com a linguagem técnica mais acessível, uma linguagem para todas as pacientes entenderem realmente o que é que se trata o mioma, como é que se forma, o que aconteceu com cada uma dessas famosas, como tratar, como dar o diagnóstico, se realmente é cirurgia, se tem medicamento ou não, por que aparece esse mioma. Hoje aqui com o Dr. Metódio explica, descomplicando tudo sobre mioma. No caso da atriz Elaine Michele, de 44 anos, esposa do famoso apresentador César Filho, ela foi submetida a uma histerectomia, que quer dizer retirada do útero, no início de abril de 2024, porque o útero dela estava 3 a 4 vezes maior do que o esperado para a idade dela. Isso por causa dos miomas, e ela também tinha alguns cistos ovarianos. Relatou ela: estava ficando anêmica, meu ferro sempre em reposição devido à quantidade do fluxo sanguíneo. Já no caso da Niva Stelman, atriz de 50 aninhos, houve uma hemorragia tão grande que ela afirmou ter perdido o DIU, ou seja, expulsou o DIU durante um sangramento e teve que antecipar, inclusive, a sua cirurgia. Ela fez uma miomectomia em dezembro de 2020, ou seja, ela preservou o útero. Ela falou o seguinte: o mioma não existe mais dentro de mim. Ele foi fatiado e arrancado. Pode ser que volte, a gente não sabe. Se ocorrer, retira o útero. Vamos pensar positivo e que não vai mais voltar o mioma. No caso da atriz Vivi Fernandes, de 46 aninhos, houve uma demora para procurar um cirurgião ginecologista, porque ela imaginava que fosse uma gastrite, tensão pré-menstrual ou qualquer outro desconforto que pudesse ser controlado com medicamentos, tipo analgésico. Isso segundo ela. A cirurgia dela ocorreu em setembro de 2021. E olha o relato dela. Ela disse o seguinte: eu me senti muito culpada por não acompanhar e cuidar da minha saúde. Só chorava. Tamanha a gravidade. Parecia que eu estava grávida de 4 meses. Segundo o depoimento de Vivi Fernandes. Já a apresentadora Ana Paula Padrão, a famosa do MasterChef, de 58 aninhos, não deu detalhes sobre o seu caso, mas relatou nas redes sociais que retirou o útero e os ovários por causa de miomas e que o sexo melhorou muito após a cirurgia. Mas afinal, o que é um mioma? Para a gente saber e detalhar o que é um mioma, a gente precisa conhecer o útero. Então eu vou mostrar aqui para vocês nessa imagem, que aqui nós temos o útero. O útero aqui, ele é em forma de pera e ele é formado de 2 tecidos. O tecido de dentro da menstruação, que a gente chama de endométrio, que é essa linha aqui, e o tecido muscular, que é justamente aqui representado. Então, o mioma nada mais é do que o nódulo do músculo do útero. Por um motivo que a gente não sabe, a gente sabe que tem muito a ver com a parte genética, hereditariedade, idade, a gente vai entrar nesses detalhes aqui a pouquinho. Esse músculo ele forma um novelo. Então ele vem aqui e ele forma um novelo. Ele vem aqui e forma esse novelo. Então veio o nome mio, que quer dizer músculo. Então veio o nome mio, que quer dizer músculo. Oma, que quer dizer nódulo. Então, mioma é um nódulo do músculo do útero. Uma vez desenvolvido então o que a gente sabe é que esse nódulo do músculo do útero, ele é na maioria das vezes absoluta, mas o que a gente sabe é que o nódulo do músculo do útero, que a gente chama de mioma, é na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, ele se trata de um nódulo benigno, ou seja, não tem a ver com câncer. E ele é muito mais comum nas mulheres que estão no período fértil da vida. Coloca aí, entre 30 a 50 anos de idade. Porque antes disso, ela não tem esse estímulo hormonal ainda, e depois dos 50 anos de idade, esse estímulo hormonal vai diminuindo por conta da menopausa. Então, se trata de uma doença benigna nas gatonas de 30 a 50 aninhos de idade. Os miomas também são chamados de fibromioma, de leiomioma, né? Todo mundo fala assim, são nódulos miomatosos, nódulos de mioma, né? Que na realidade são esses nódulos do músculo do útero. O mioma também é chamado de leiomioma, de fibromioma e de nódulos miomatosos, né? Tudo isso aí são sinonímias, mas que na realidade é a mesma coisa.
é um nódulo benigno do músculo do útero. Ele pode desenvolver dentro da parede da musculatura do útero. Quando ele desenvolve dentro da parede da musculatura, a gente chama ele de intramural. Então, esse mioma aqui é o mioma que está dentro da parede do músculo do útero. Ele é um intramural. O mioma, ele pode crescer e vir para o lado de fora, para o lado externo. A gente chama ele de subseroso. E ele pode, aqui também, um subseroso aqui pediculado, porque ele tem um pedículo, né? Ele é como se ele tivesse um pezinho aqui saindo, que nem esse pezinho aqui é um pedículo. Ele pode ser um subseroso que ele cresce e vem aqui para o lado de fora, vem aqui intramural e cresce para o lado de fora, que é justamente esse, é um subseroso, e ele pode crescer e vir para a parte de dentro do útero, que a gente chama ele de submucoso. Então aqui eu tenho um submucoso pediculado também, que ele tem um pedículozinho aqui e vem para dentro da cavidade, ou ele pode crescer aqui e entrar aqui na cavidade endometrial, que é onde desce a menstruação, que é o mioma submucoso. Ou seja, nós temos o mioma intramural, quando ele está dentro da parede do músculo do útero. A gente tem o mioma subseroso, que é o mioma que ele cresce e vem para o lado externo do útero. E a gente tem o mioma submucoso, que é onde ele cresce no músculo, mas ele invade a parte de dentro da menstruação, que a gente chama de endométrio. Inclusive, o mais chatinho, que dá mais sangramento, é esse que está localizado aqui dentro da parte do endométrio, que é a parte da menstruação. Toda vez que ele toca nessa parte aqui, geralmente a paciente tem um fluxo maior de sangramento. E a gente se pergunta, o que é que leva a produzir o mioma? Por que que uma mulher do nada aparece o mioma? Hoje existe muita teoria, muita explicação. A gente sabe que, na maioria das vezes, o comportamento genético é o principal dentre todos. Por exemplo, eu tenho uma mãe que tem mioma, tem uma chance maior. Ah, doutor, a minha tia, a minha avó, a minha prima, todo mundo que tem essa história familiar, a minha irmã teve, todo mundo que tem história familiar, tem que ficar bastante esperto, que nessa família há uma tendência muito maior de acontecer o mioma. Idade, doutor, influencia? Influencia, porque tem a produção hormonal. Então o paciente está aí no período fértil da vida, principalmente entre 30 a 50 aninhos. A raça, doutor, tem alguma coisa a ver com raça? Tem. A raça negra, a mulher negra, ela tem uma tendência maior a ter miomas também, né? Isso é um estudo muito longo para chegar nessas determinações. Existem outras coisas também. O pessoal fala em relação à menstruação. Quem tem a menstruação mais precoce tem também uma tendência a ter mioma, mas na realidade o que a gente leva de embasamento maior realmente é a influência genética, é a história familiar. Então tem que ficar esperto. Teve na família, tem uma chance grande de ter também a descendência de todas essas mulheres. Doutor, tô com mioma, tenho mioma, quais são os sinais, quais são os sintomas, o que é que eu vou sentir, qual é o sinal de alerta que eu vou dizer, meu Deus, eu vou procurar aqui uma ajuda de um especialista, eu tô com suspeita de um mioma. Então vamos lá. Na maioria absoluta, olha o que eu tô falando, na maioria absoluta dos casos, os miomas não dão nenhum sintoma. É mesmo, doutor? É, pela localização do mioma. Então, a maioria dos miomas, eles são pequenos, eles não vão estar localizados numa parte que vai dar uma repercussão de sintoma, de dor, de cólica, de sangramento, de nada. Então, a maioria das gatonas tem mioma e não sabe que tem um mioma porque não tem nenhum sintoma. Vai descobrir no exame de rotina. Mas algumas gatonas, elas sentem muito mal. Vai sentir o abdômen, que pode aumentar um pouquinho, né? A parte do hipogástrico, a parte do abdômen inferior, a pelve, ali pode aumentar um pouquinho o volume. A paciente pode ter muita cólica. A paciente pode ter sangramentos aumentados, tanto menstruais, muito sangue, como também fora da menstruação, que a gente chama de metrorragia, que é um sangramento irregular e bagunçado. A paciente pode sentir aquela sensação de peso. E quando o mioma está bastante aumentado, vamos lembrar lá da gestação. O que acontece com a mulher grávida? Ela aumenta a vontade de fazer o xixi. Por quê, doutor? Porque o útero ele repousa sobre a bexiga. Então, o útero que vai aumentando, ele vai pressionando mais a bexiga. Então, tem paciente que sente esse aumento da frequência urinária. E essa gatona, então, com esses sintomas todos, vai procurar uma assistência e o médico vai dando o diagnóstico, vai dizer para ela como que vai ser esse diagnóstico. O que é que ela vai fazer para descobrir que tem mioma? Na parte final do intestino, principalmente no reto. E essa paciente ela pode ter uma distensão abdominal também por conta do intestino,
pode ter dificuldade de evacuação, dificuldade de fazer o cocô, dificuldade de fezes. Então, essa paciente ela também pode ter sintomas intestinais, mas lembrando, dependendo da posição e do tamanho desse mioma. Doutor, estou com esses sintomas ou então estou sem nenhum sintoma, vou no ginecologista periodicamente e quero descobrir que tem um mioma. Tá joia. O que é que eu faço? O que é que eu procuro? O que é que o exame que eu tenho que fazer para descobrir que eu tenho danado desse mioma? Então vamos colocar aqui. O exame mais em conta que nós temos hoje é a ultrassonografia, que alguns estados aqui do Brasil também chamam de ecografia. Então essa ultrassonografia, ela vai avaliar a parte interna, tanto o útero quanto a parte da menstruação também, que é o endométrio, e os ovários que estão ali lateralmente ao útero. Essa ultrassonografia, para as pacientes que teve ou que tem uma vida sexual, ela pode ser a ultrassonografia transvaginal, feito via vaginal. As gatinhas que nunca tiveram relação sexual, a gente faz a ultrassonografia pélvica, que a gente vai passar pela barriguinha e vai olhar. E quando a gente quer um exame ainda mais elaborado, com mais detalhes ainda, com mais riqueza de detalhes, a gente pode lançar a mão da ressonância magnética pélvica. E aí a gente vai avaliar o útero com bastante detalhe. Se bem que hoje, com a modernidade que nós temos hoje, se bem que hoje, com esses aparelhos novos de ultrassonografia, a gente tem uma sensibilidade muito grande e a gente consegue delimitar tão bem, quase tão bem quanto a ressonância magnética. Então, às vezes, depende também do médico que está executando o exame e do aparelho, se assemelham até os dois exames, tanto de ultrassonografia quanto de ressonância magnética. Esses são os principais exames. Tem algum exame de sangue, doutor, que eu possa fazer? Eu vi falar que uma amiga minha fez um exame de sangue porque estava com mioma. Opa! Exame de laboratório a gente faz de rotina. E quando a paciente está sangrando bastante por conta dos miomas, nós fazemos sim o hemograma para ver essa série vermelha do sangue, para ver se tem alguma anemia, tudo, mas é para ver se tem alguma repercussão que o mioma causou, que na maioria das vezes é a anemia. É por perda, a paciente vai perdendo sangue e acaba tendo anemia. Então, esse hemograma ele é feito para avaliar o grau de anemia que a paciente tem pelo sangramento causado pelo mioma. E, de forma alguma, esse hemograma ele é feito para saber se tem ou não mioma. Doutor, eu tenho mioma e eu quero me curar. Eu quero ficar livre desse mioma. Qual que é o melhor medicamento para eu tomar? Essa é a pergunta muito clássica no consultório. Qual medicamento que eu posso tomar para diminuir esse mioma? O que é que eu posso usar para esse mioma desaparecer? Porque na maioria das vezes a paciente fala assim, pensa o seguinte, eu vou tomar um medicamento e esse mioma vai sumir, esse mioma vai desaparecer. Pois é, não existe tratamento com medicamento para mioma. Mas, doutor, eu já escutei falar em unha de gato, enchi não sei o que das quantas, uma amiga minha usou o anticoncepcional. Todos esses medicamentos, não vou falar o natural, vou falar o hormonal. Quando a gente fala um tratamento hormonal, a gente está tentando controlar o sangramento que o mioma causa. E esse tratamento hormonal, ele não é de forma alguma um inibidor desse mioma, muito menos um tratamento para esse mioma. Ele não vai sumir por conta do anticoncepcional que a paciente está usando. Se eu quero fazer um tratamento do mioma, eu tenho uma saída, a retirada do mioma. A gente chama de miomectomia. Tá bom, doutor. Então vou lá, eu estou passando mal, eu estou com esse mioma e eu quero tratar esse mioma. Eu vou retirar o mioma ou eu vou retirar o útero? Essa é a pergunta que cabe. O que é que eu vou fazer? Mioma ou útero? Então vamos lá. A paciente está com filho, não quer mais ter menino, não quer mais ter nada, eu posso tirar o útero. E aí eu vou tirar o útero junto com os miomas. Se eu quero tirar apenas o mioma, eu vou preservar o útero. Então, eu tirei o mioma e eu preservei o útero. Joia. O útero ficou. Beleza. E o mioma vem da onde? Do útero. Então, se eu faço uma miomectomia, que é a retirada desse mioma, o doutor não pode garantir que não possa voltar outros miomas durante a vida. Por quê?
Porque o mioma provém do útero e o útero ficou. Já se eu faço a retirada do útero, ele não vai voltar. Por quê? Eu não tenho mais o útero. Então vai sair o útero com os miomas, ele não volta. Se eu tirar só o mioma, eu posso voltar, porque o mioma provém do útero. Aí eu vou e retiro esse útero. Esse útero vai fazer falta em quê, doutor? Para mim, vai fazer falta em duas coisas: menstruação e ter menino. Mas, doutor, se eu tirar o útero, eu não vou entrar numa menopausa precoce porque eu vou parar de menstruar? Não. Realmente, quem tira o útero vai parar de menstruar. Porém, não entra numa menopausa precoce, porque quem produz os hormônios são os ovários. Se eu não retiro os ovários, eu vou continuar produzindo o hormônio naturalmente, normalmente. A única coisa que eu não vou ter é o reflexo da menstruação, que na realidade é a resposta da menstruação. Na verdade é a resposta dos hormônios produzidos pelos ovários. Mas como eu não tenho útero, eu não tenho mais a menstruação. Então o que vai fazer falta retirando o útero? Menino e menstruação. E uma pergunta muito clássica no consultório: doutor, eu estou com a barriga crescendo, isso tem a ver com mioma? Doutor, todo mioma vai fazer aumentar a barriga? Então vamos lá. A coisa que mais aumenta a barriga é comida, não é mioma. Ou seja, na maioria absoluta das vezes, mioma ele não aumenta o volume abdominal, a não ser aqueles miomas volumosos. Então, eu mesmo já fiz cirurgia de paciente com mioma que parecia que tinha uma gestação de 9 meses, de 4 meses, de 5 meses, 6 meses, mas isso não é a maioria. A maioria tem os miomas pequenos. Então, a maioria não aumenta tanto. Doutor, todo mioma tem que ser retirado? E aí a gente abre um alerta, porque tem muita gente que vai fazer cirurgia desnecessária. A maioria absoluta das vezes não há necessidade de retirar o mioma. Por quê, doutor? Porque a maioria dos miomas não tem sintomas, não dão dor, cólica, sangramento, aquela sensação de peso, aumento da frequência urinária, porque a maioria deles são pequenos e não dá toda essa repercussão para o organismo. Numa média, o que é que eu faço no consultório? Peço para a paciente retornar com 4 meses depois da cirurgia. Então, a paciente retorna 4 meses após a cirurgia. Eu vou fazer nova ultrassonografia para ver como é que está. E aí eu já vou preparando essa paciente para engravidar. Então, já vou liberando, já vou dizendo o período que vai estar, vejo a recuperação, vejo a cicatrização, vejo como é que está tudo. E aí, com 4 meses, já começo a orientar a paciente a gestar. Mas, na maioria das vezes, 6 meses, videolaparoscopia e cirurgia convencional. 3 meses, quando é a histeroscopia cirúrgica, que é para tirar o mioma submucoso. Histeroscopia cirúrgica, apenas o mioma submucoso, não retira os outros. E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido mais um pouco, com linguajar mais acessível aqui no Dr. Metódio Explica. Se gostaram, dá o likezinho aí. Se não gostaram, dá o like também. O like é sempre importante, eu sempre peço esse like. Me segue aí nas redes sociais, comenta aí, compartilha com os amigos, se inscreve e acompanha o Dr. Metódio. Beijo grande, fica com Deus e juízo.